Algo eterno está se movendo agora, e enquanto você me ouve, a palavra já está a caminho do propósito dela. Antes de qualquer coisa, eu quero te pedir um gesto simples que sela esse momento. Curta este vídeo e se inscreva no canal, porque aqui a gente não só escuta a palavra, a gente vive a palavra. E escreve nos comentários bem agora uma frase curta, só uma. Eu creio na palavra. Escreve do seu jeito, simples, verdadeiro, porque quando você registra a fé, você dá forma ao que está dentro. Hoje nós vamos entrar em Isaías 55:11. E você vai entender porque Deus diz que a palavra que sai da boca dele não volta vazia. E o que isso revela sobre a palavra que sai da sua boca quando você declara com fé. Mas existe um detalhe nessa passagem que muda tudo. Um detalhe que, quando você enxerga, você para de se culpar. Você para de se sentir confuso. E começa a declarar com clareza, com paz e com alinhamento. Porque talvez você já tenha vivido isso. Você declarou. Você orou. Você repetiu promessas. E por dentro ficou aquela pergunta silenciosa. Então por que parece que nada aconteceu ainda? Fica comigo nesse caminho. Não por ansiedade, mas porque hoje você vai sair daqui entendendo como a palavra trabalha, mesmo quando o olho ainda não vê. Respira devagar e deixa essa frase pousar dentro de você. A palavra verdadeira não é um som. A palavra verdadeira é uma semente com destino. Isaías 55:11 diz que a palavra sai e não volta sem cumprir. Repara nisso. Ela sai e ela volta. Isso significa que existe um movimento. Existe um caminho invisível. Existe um processo. E é aqui que muita gente se perde. A pessoa quer a colheita no mesmo minuto da semente. Só que Deus não está falando de pressa. Deus está falando de certeza. A palavra não volta vazia porque ela carrega dentro dela a missão. Ela é enviada com um propósito. E propósito, no reino, não é uma intenção bonita. Propósito é uma ordem espiritual. Agora, olha para mim com o coração. Quando você declara a palavra, você não está tentando convencer Deus. Você está concordando com Deus. E concordar com Deus muda o ambiente, muda a mente, muda o rumo, muda você. Talvez hoje Deus esteja te trazendo aqui para alinhar 3 lugares dentro de você. O que você pensa, o que você sente e o que você fala. Porque quando esses 3 lugares entram em acordo, a sua boca vira uma porta, e a palavra passa por essa porta com autoridade. Diga isso em silêncio ou em voz baixa, se puder. Senhor, alinha meu coração com a tua verdade. E agora eu quero fazer um convite bem simples, no meio desse começo, sem barulho. Se essa palavra já começou a te tocar, comenta só isto. Eu recebo. Porque tem gente que precisa dar esse primeiro passo, não para aparecer, mas para se posicionar no Espírito. E eu preciso te dizer com mansidão e firmeza, Isaías 55:11. Não é poesia, é princípio. Assim como a chuva desce e faz a terra produzir, assim é a palavra. Ela trabalha por dentro antes de aparecer por fora. Então, quando você declara, existem 2 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Uma fora de você e outra dentro de você. Fora de você, Deus move caminhos. Dentro de você, Deus move raízes. E aqui está o detalhe que quase ninguém observa. O texto não diz apenas que a palavra não volta vazia. Ele diz que ela faz o que me apraz e prospera naquilo para que a enviei. Isso significa que a palavra não é um bilhete solto no vento. Ela é enviada. E se ela é enviada, existe direção, existe alvo, existe destino. E é por isso que, em alguns momentos, você sente que está declarando, mas por dentro está tudo sem direção. A palavra de Deus é reta, mas a mente às vezes está dividida. E quando a mente está dividida, a boca fala, mas o coração não acompanha. Não se condene por isso, só perceba, porque perceber já é cura começando. Agora, faz uma coisa comigo. Coloca a mão no peito, se puder.
e repete com calma como quem planta. Eu não declaro por desespero, eu declaro por fé. Eu não falo para fugir da dor. Eu falo para concordar com Deus. E a palavra do Senhor não volta vazia. Sente o peso disso, sente a paz disso. Daqui a pouco eu vou te mostrar com clareza simples por que algumas palavras não produzem, mesmo quando parecem bíblicas. E não é porque Deus falhou, é porque existe um ajuste fino entre promessa, propósito e postura interior. E quando esse ajuste acontece, você para de gritar por resultado e começa a descansar no processo. Curta coisa, curta, silenciosa, mas poderosa. Se você ficar comigo nesse caminho, você vai aprender a reconhecer quando a palavra já está trabalhando, mesmo quando a vida ainda parece igual. E isso muda a forma como você acorda, como você reage e como você declara. Então agora, respira mais uma vez e deixa esse início selar em você. O que Deus fala, acontece. E quando você fala o que Deus fala, algo começa a acontecer em você primeiro. Permanece comigo, nós vamos entrar exatamente no ponto que destrava muita gente. Por que algumas declarações parecem voltar vazias? E como alinhar a sua boca com o propósito da palavra. Sem esforço, sem peso e sem confusão. Existe um lugar onde muita gente se confunde e, sem perceber, passa a usar a palavra como se fosse apenas uma tentativa. E é aqui que Isaías 55:11 começa a brilhar de um jeito diferente. Porque Deus não disse que toda frase religiosa produz. Ele disse que a palavra dele, enviada com propósito, não volta vazia. Então deixa eu te conduzir com calma, como quem acende uma luz dentro de um quarto. Quando você declara algo, existem dois caminhos possíveis. Um caminho é quando você fala para aliviar a ansiedade. Outro caminho é quando você fala para concordar com o céu. Os dois podem soar parecidos, mas o efeito é completamente diferente. E talvez você já tenha sentido isso. Você declara com força, mas por dentro está com medo. Você repete promessas, mas a mente está imaginando o pior. Você diz, eu creio, mas o coração está tentando se proteger. Não é que você seja fraco, é que você é humano. Só que Deus está te chamando para um alinhamento, porque a palavra não é um amuleto, a palavra é direção, e direção exige um coração inteiro. Por isso, em muitos casos, a palavra não falha. O que falha é o acordo interior. E acordo interior não é perfeição. É sinceridade diante de Deus. É quando você diz, Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. E isso, aos olhos do céu, é fé real. Agora, repara numa coisa profunda. Isaías 55 fala que a palavra prospera naquilo para que foi enviada. Isso significa que existe um propósito específico em cada palavra liberada por Deus. E aqui está um segredo simples, mas transformador. Nem toda promessa foi dada para ser usada como fuga. Algumas foram dadas para formar caráter, outras para curar a mente, outras para abrir caminhos, e outras para te ensinar a esperar em paz. Então, quando você declara, é importante fazer uma pergunta silenciosa, muito íntima. O que Deus quer gerar em mim através dessa palavra, enquanto eu ainda não vejo? Porque tem coisa que Deus faz fora, e tem coisa que Deus faz dentro. E quando você só aceita o fora e rejeita o dentro, você entra em conflito. Você quer a promessa, mas não quer o processo. Só que o processo é a forma como Deus te prepara para sustentar o que você pediu. Agora eu quero te dar uma imagem espiritual bem simples. A palavra é como uma semente. Você não planta gritando, você planta crendo. Você não fica cavando a terra toda hora para ver se nasceu. Você rega, você protege, você confia. E se você está aqui hoje, eu sinto que Deus quer te ensinar a declarar com esse tipo de paz. Porque a paz não é ausência de luta. Paz é presença de Deus no meio da luta. Então, com carinho, eu vou te mostrar um ponto prático que muda tudo. Existem 3 níveis de fala. O primeiro nível é falar por hábito. Você fala porque ouviu alguém falar. O segundo nível é falar por necessidade.
Você fala porque está com medo do que pode acontecer. O terceiro nível é falar por concordância. Você fala porque a verdade de Deus virou a sua referência. O terceiro nível é onde Isaías 55:11 começa a acontecer dentro da sua vida de forma consistente. E isso não nasce de uma performance espiritual, nasce de intimidade. Agora, se isso está falando com você, eu te convido a fazer algo bem simples, sem repetição vazia. Comenta uma palavra só. Uma palavra que represente seu estado hoje. Pode ser paz, ou direção, ou confiança. Uma palavra. Porque às vezes Deus usa uma palavra pequena para abrir um caminho grande. Agora vem um ponto que segura muita gente, e eu quero que você perceba com delicadeza. Às vezes a pessoa declara a promessa, mas alimenta todos os dias um discurso contrário dentro da própria mente. E a mente é um lugar de semeadura também. Você pode dizer, Deus vai prover, mas passar o dia inteiro imaginando perda. Você pode declarar, eu tenho paz, mas manter conversas internas de guerra. E isso cansa. Então não é sobre falar mais alto, é sobre alinhar mais fundo. A palavra prospera onde encontra espaço. E espaço no coração é criado quando você decide parar de negociar com a dúvida. Não é que a dúvida nunca apareça, é que ela não vira trono. Quem governa é a palavra. Então repete comigo, bem devagar, como quem organiza a casa por dentro. Eu não dou trono ao medo, eu dou lugar à palavra. Eu não me guio pelo que eu sinto agora, eu me guio pelo que Deus disse. E o que Deus disse está a caminho do cumprimento. Respira. Tem gente que acha que fé é sentir algo forte o tempo todo. Mas fé, muitas vezes, é continuar firme mesmo sentindo pouco. Fé é escolha. E aqui vai mais uma chave, simples e poderosa. A palavra não volta vazia, mas ela também não volta do seu jeito. Ela volta do jeito de Deus. E o jeito de Deus é perfeito, porque Ele não te entrega apenas o resultado. Ele te entrega também maturidade para sustentar o resultado. Então, quando você está no meio do caminho e parece que nada mudou, pode ser exatamente o sinal de que Deus está trabalhando no subterrâneo. Raízes não fazem barulho, mas sustentam árvores. Agora guarda isso. Quando você declara a palavra com fé, você não está criando uma realidade do nada. Você está revelando no tempo algo que Deus já estabeleceu no eterno. E é por isso que declarar não é gritar contra o mundo. É concordar com o céu até o mundo se alinhar. Fica comigo. Eu vou te mostrar algo muito prático. Como declarar sem contradição por dentro, mesmo quando você está cansado, mesmo quando você ainda não tem sinais. E você vai aprender a reconhecer 3 sinais de que a palavra já foi enviada e já está prosperando, mesmo que a sua vida ainda esteja em silêncio. Permanece com o coração aberto. Tem um ponto muito delicado que muda tudo, e quase ninguém percebe. Muita gente tenta declarar por fora, enquanto por dentro está se desfazendo, e a palavra não foi feita para ser usada como uma máscara, ela foi feita para ser uma raiz. Então, eu quero te conduzir para um lugar de simplicidade e poder. Um lugar onde você não precisa fingir força. Você só precisa alinhar o coração. Porque declarar sem contradição por dentro não é nunca sentir medo. É saber o que fazer quando o medo aparece. O medo chega como visita, mas a palavra é moradora. E quando você entende isso, você para de se culpar por sentir e começa a governar o que sente. Agora presta atenção nisso com carinho. Existem pessoas que declaram o dia inteiro, mas alimentam a alma com coisas que anulam a semente. Conversa que pesa. Notícia que apaga a esperança, memórias que viram prisão, e aquele pensamento repetido, e se não der certo? Não é pecado estar cansado, mas é perigoso morar no e se, porque o e se é uma forma de oração ao contrário. Ele treina a mente para esperar o pior, e Deus quer treinar você para esperar com paz. Então eu vou te dar um caminho prático, simples, narrável, para o seu dia a dia. Quando o medo aparecer, faça 3 movimentos. Primeiro, reconheça sem alimentar. Diga em silêncio, eu estou sentindo isso, mas isso não me governa.
Segundo, substitua com a palavra certa, não com 100 frases, com uma palavra específica. Terceiro, permaneça, porque fé não é só declarar. Fé é continuar em acordo com Deus depois que você declarou. E agora vem uma parte que eu prometi e vou cumprir com clareza. Como escolher a palavra certa para declarar. Porque tem gente declarando promessas verdadeiras, fora da estação do coração, e isso gera frustração. Então olha que simples. Quando você precisar de paz, declare palavra de paz. Quando você precisar de provisão, declare palavra de provisão. Quando você precisar de direção, declare palavra de direção. Quando você precisar de cura na mente, declare palavra de renovação. A palavra é viva, e ela também é precisa. Isaías 55 mostra isso. A palavra é enviada para um propósito. Agora eu vou te dar 3 sinais bem concretos de que a palavra já foi enviada e já está prosperando, mesmo quando por fora ainda parece silêncio. Primeiro sinal: o seu interior começa a mudar antes do cenário. Você ainda tem problemas, mas a sua reação começa a ficar diferente. Você percebe que a ansiedade já não manda como mandava, que a pressa já não te domina do mesmo jeito, que existe um fio de calma no meio do caos. Isso é a palavra criando raiz. Segundo sinal: portas começam a se alinhar de maneira simples. Uma conversa acontece na hora certa. Uma ideia chega com clareza. Um peso sai do seu peito sem explicação. Não é sempre barulhento. Às vezes é só leveza. Porque Deus não precisa fazer escândalo para fazer milagre. Ele só precisa cumprir o que ele disse. Terceiro sinal: você para de falar como vítima e começa a falar como filho. A sua linguagem muda. Em vez de nunca dá certo, você começa a dizer: Deus está me guiando. Em vez de eu não aguento, você começa a dizer: Ele me fortalece. Em vez de não vai acontecer, você começa a dizer: está a caminho. E isso não é auto-engano. Isso é alinhamento. Agora, eu quero fazer uma pausa aqui, bem no meio desse ponto, porque é estratégico para a sua alma. Se você está percebendo que Deus está mexendo no seu interior, comenta só isto: a palavra está em mim. Não precisa explicar nada. Só sela. Porque quando você sela com fé, você se posiciona. E eu quero te levar ainda mais fundo em Isaías 55:11. A palavra não volta vazia, porque ela não volta sozinha. Ela volta com fruto. Só que fruto não nasce no mesmo dia da semente. Então aqui está o ajuste fino que liberta muita gente. Você não mede a palavra pela velocidade. Você mede a palavra pela fidelidade. Deus não está atrasado. Deus está trabalhando. E se hoje você sente que declarou e não viu nada, eu te digo com mansidão: pode ser que a palavra já tenha saído, e o seu papel agora seja não desenterrar a semente. Porque desenterrar é quando você volta a conversar com a dúvida como se ela fosse verdade. E eu vou te ensinar um jeito simples de não desenterrar a semente. Toda vez que a dúvida vier, você não discute com ela. Você não se explica para ela. Você não negocia com ela. Você só responde com a palavra. Curto, firme, calmo. Por exemplo: Deus é fiel. Eu não estou sozinho. A palavra não volta vazia. O Senhor está cuidando. Eu descanso. Isso é governo espiritual. Isso é maturidade. Agora, repete comigo, como decreto, bem devagar: eu não desenterro o que Deus plantou. Eu não corro atrás do que Deus já enviou. Eu não me movo por medo. Eu me movo por fé, e a palavra do Senhor prospera naquilo para que foi enviada. Sente isso. Eu vou te mostrar como transformar o seu dia inteiro em um ambiente favorável para a palavra prosperar. Não é sobre viver em uma bolha. É sobre escolher o que você alimenta. É sobre guardar o coração. E é sobre aprender a falar de um lugar de descanso. E também vou te conduzir por declarações guiadas bem específicas, baseadas em Isaías 55:11, para paz, direção, provisão e fortalecimento. Permanece comigo nesse fluxo. Tem um jeito de viver em que a palavra prospera com mais leveza.
E não tem nada a ver com esforço. Tem a ver com ambiente. Porque a palavra é semente. E semente prospera melhor quando o solo é guardado. E aqui, eu preciso falar com você de um jeito bem direto, mas com carinho. Muita gente ama a promessa, mas abandona o coração. E Provérbios diz para guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando você guarda o coração, você não fica frio. Você fica firme. Você não vira uma pessoa desligada da realidade. Você vira uma pessoa alinhada com a verdade. Então, eu quero te entregar uma prática simples para transformar o seu dia em um lugar onde a palavra trabalha. 3 escolhas pequenas, feitas todos os dias, sem peso, sem teatro, só consciência. Primeira escolha: o que você deixa entrar. Nem toda conversa merece entrada, nem toda opinião merece morada, nem toda notícia merece repetição na sua mente. Você não precisa saber de tudo. Você precisa permanecer inteiro. E quando algo tentar roubar sua paz, você pode dizer por dentro: isso não vai governar minha mente. Segunda escolha: o que você repete para si. Porque existe uma pregação silenciosa acontecendo dentro de você o tempo todo. E eu te pergunto com ternura: quem está pregando aí dentro? O medo ou a palavra? Porque o que você repete em segredo, você vive em público. Então escolhe uma frase de Deus para carregar no coração hoje, uma só, e faz dela seu refúgio. Terceira escolha: o que você declara quando ninguém está vendo. Esse é o lugar mais forte. Tem gente que declara bonito para os outros, mas quando está sozinho, desaba em palavras de derrota. E Deus quer te curar nesse lugar secreto. Não para te envergonhar, mas para te firmar. Agora, se essa parte está te alcançando, faz um gesto simples de fé. Comenta: eu guardo meu coração. Só isso. Curto e verdadeiro. Porque isso não é só engajamento, isso é alinhamento. E agora eu vou cumprir o que eu te prometi. Declarações guiadas, específicas, baseadas em Isaías 55:11, para diferentes áreas. Mas antes, eu preciso te dar uma chave que muda o resultado. Quando você declara, declare com presença, não declare correndo. Não declare com o corpo aqui e a mente longe. Declare como quem acende uma lâmpada dentro do próprio Espírito. Devagar, com entendimento, com fé. Então, se puder, respira e repete comigo. Para a paz. Senhor, eu recebo a tua paz. A tua palavra não volta vazia. Ela prospera em mim. Minha mente se aquieta. Meu coração descansa. Eu não sou guiado pela ansiedade. Eu sou guiado pela tua voz. Para a direção. Senhor, eu recebo direção. A tua palavra ilumina o meu caminho. Eu não ando em confusão. Eu ando em clareza. O Senhor endireita minhas veredas. Eu ouço, eu obedeço, eu confio. Para a provisão. Senhor, eu confio na tua provisão. A tua palavra prospera no propósito. Nada me faltará do que é necessário. O Senhor abre portas com sabedoria. Eu trabalho com diligência. Eu administro com paz. E eu descanso no teu cuidado. Para fortalecimento. Senhor, eu recebo força. Quando eu estou fraco, o Senhor me sustenta. A tua palavra me levanta. Eu não desisto. Eu não me rendo ao cansaço. Eu permaneço em fé. E eu avanço em paz. Agora faz uma pausa. Sente o que aconteceu aí dentro. Você percebe? Quando você declara com presença, algo muda no ambiente da alma. E aqui está o ponto mais profundo dessa parte. A palavra prospera onde existe permanência. E permanência não é insistir nervoso. Permanência é manter o coração no lugar certo, mesmo quando o dia tenta te puxar para fora. Então, eu quero te dar um hábito pequeno, que sustenta a palavra trabalhando. Escolha um momento fixo do dia, 1 minuto. Pode ser ao acordar, pode ser antes de dormir. E nesse minuto, você não pede nada. Você só concorda com Deus. Você só diz: a tua palavra está em mim. A tua palavra está trabalhando. A tua palavra não volta vazia. Isso treina o seu interior a não depender de sinais, e quem não depende de sinais, vive com mais paz.
Fique aqui, eu vou te levar para um lugar ainda mais transformador, como a palavra quebra padrões antigos sem você perceber na hora. Como ela confronta medo, escassez e confusão com suavidade e autoridade. E eu vou te mostrar como identificar quando Deus está te levando para um novo nível de maturidade, exatamente através do período em que tudo parece silencioso. Permanece comigo. Tem momentos em que a palavra não parece estar fazendo nada, mas, na verdade, ela está desfazendo coisas antigas dentro de você. E isso é tão sutil que muita gente só percebe depois, porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela volta com transformação. E transformação quase sempre começa onde ninguém vê. No pensamento repetido, na reação automática, na crença silenciosa. Talvez você esteja vivendo um tempo em que Deus não está apenas te dando algo, Ele está te tirando de algo, tirando você de um padrão, padrão de medo, padrão de escassez, padrão de confusão, padrão de se sentir sozinho, padrão de achar que tudo depende só de você. E aqui está um ponto poderoso, que Isaías 55:11 sustenta com força. A palavra prospera no propósito, e às vezes o propósito é te libertar antes de te promover. Porque se Deus te entrega algo novo com uma mente antiga, você sofre. Você até recebe, mas não desfruta. Então Deus faz com amor o que a gente às vezes não entende na hora. Ele usa a palavra para renovar a mente, e quando a mente renova, a vida renova. Agora eu quero que você se observe com carinho. Você já percebeu que, às vezes, o seu corpo está em um lugar, mas a sua mente está em outro? O corpo está trabalhando, vivendo, mas a mente está no passado, revivendo, ou no futuro, temendo. E aí você tenta declarar, mas declara de um lugar de urgência. Só que Deus quer te trazer para a presença, porque a fé é agora, o cuidado de Deus é agora, o governo do céu é agora. Então faz comigo um exercício simples, bem prático. Quando você perceber que a mente correu, você volta com uma frase curta. Sem briga, sem peso. Deus está aqui. Repete. Deus está aqui. E agora deixa eu te mostrar como a palavra quebra 3 padrões de forma muito real. Primeiro padrão. Medo. O medo sempre tenta te fazer prever o pior. Ele chama isso de prudência, mas é prisão. A palavra chega e faz outra coisa. Ela te lembra. Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. E quando você declara isso com presença, o medo não some como mágica, mas ele perde autoridade. Ele vira barulho de fundo, e a palavra vira direção. Segundo padrão, escassez. Escassez não é só falta de dinheiro. Escassez é uma mentalidade. É quando você sente que nunca é suficiente, nunca dá, nunca alcança, nunca fecha. E isso drena a alma. A palavra chega e te reposiciona. Ela te lembra que Deus é fonte, e que fonte não depende de estação. Pode haver desertos, mas Deus não seca. E quando você declara isso, você começa a agir diferente. Você administra melhor, você escolhe melhor, você se move com mais sabedoria, você para de comprar por ansiedade, você para de decidir por medo. A palavra prospera até na sua forma de viver. Terceiro padrão, confusão. Confusão é quando você tem informação demais e direção de menos. É quando você pensa tanto que se perde. A palavra entra e faz silêncio. Ela não adiciona barulho. Ela corta excesso. Ela te lembra que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. E paz não é só sentimento. Paz é clareza. Paz é quando você sabe o que fazer hoje, mesmo sem saber tudo sobre amanhã. Agora eu quero te convidar, bem no meio dessa revelação, para um gesto simples. Se você reconhece que Deus está quebrando padrões dentro de você, comenta. Eu estou sendo renovado. Curto, mas profundo. Porque quando você diz isso, você está concordando com o que a palavra já está fazendo. Agora, eu preciso te mostrar algo ainda mais precioso. Às vezes a palavra não volta vazia, mas ela volta confrontando.
E confrontar aqui não é machucar, é curar. Deus toca naquilo que te prende, e você sente como se fosse desconforto, mas é libertação. Deus toca naquele hábito que você normalizou, naquela conversa interna que virou rotina, naquele pensamento que você alimenta há anos, e Ele faz isso com a palavra, porque a palavra é como luz acesa. A luz não briga com a escuridão, ela só aparece, e a escuridão se retira. Então, se você está sentindo que Deus está te acordando por dentro, não fuja, não endureça, só diga: Senhor, eu aceito a tua luz. Repete comigo, bem devagar como decreto: a palavra do Senhor está me libertando. Eu não volto para padrões antigos. Eu não me alimento de medo. Eu não me guio pela escassez. Eu não me perco na confusão. A palavra prospera em mim, e eu caminho em paz. Respira. Eu sei que existe gente aqui que está vivendo um silêncio externo, mas um trabalho interno intenso. E eu vou te dizer uma verdade que traz descanso. Quando Deus está trabalhando dentro, Ele não está parado fora. Ele só está construindo pela raiz. E raiz forte segura a promessa grande. Eu vou te levar para um ponto que é divisor de águas. Como reconhecer a maturidade que Deus está formando em você nesse tempo? Porque tem uma forma de esperar que te adoece, e uma forma de esperar que te cura. E quando você aprende a esperar do jeito certo, a palavra flui com paz, sem desgaste, e sem aquela sensação de estar lutando sozinho. Permanece comigo. Tem uma forma de esperar que te adoece, e uma forma de esperar que te cura. A espera que adoece é quando você fica vigiando o relógio, comparando, se cobrando, se punindo por ainda não ver. A espera que cura é quando você descansa por dentro, mesmo com o cenário aberto, porque você entende, a palavra já foi enviada. E é aqui que a maturidade aparece. Maturidade não é sentir alegria o tempo todo. Maturidade é permanecer em paz sem precisar de garantia imediata. Então eu quero te dar um sinal simples para você reconhecer quando Deus está te amadurecendo. Você começa a parar de implorar e começa a confiar. Você para de se explicar para a vida e começa a se alinhar com Deus. Isso é forte. Isso é raro. Isso é reino. Agora, deixa eu te entregar uma chave bem prática. Quando você sentir vontade de correr, de forçar, de resolver tudo na ansiedade, pare um instante e diga: eu não acelero o que Deus está conduzindo, e fica em silêncio por alguns segundos. Esse silêncio não é vazio, é fé. Se isso falou com você, comenta só: eu descanso. Uma palavra, um selo. E agora, com Isaías 55:11 no coração, repete comigo bem simples: a palavra já saiu. Ela está cumprindo, ela vai prosperar, e eu permaneço. Eu vou te mostrar como fazer um ajuste pequeno na sua fala diária, que muda o ambiente da sua casa, do seu trabalho e da sua mente, sem você precisar ficar repetindo muitas frases. Permanece comigo. Existe um ajuste pequeno na sua fala diária que muda o ambiente, sem você precisar repetir um monte de frases. É o ajuste entre reclamar e declarar. Entre narrar o problema e concordar com Deus. Porque sem perceber, muita gente passa o dia profetizando o que não quer, só contando, repetindo, confirmando o peso, e a palavra faz o contrário. Ela não nega a realidade, mas ela escolhe a verdade maior. Então guarda isso como um exercício simples para hoje. Quando você for falar de algo difícil, faça este movimento por dentro. Primeiro, reconheça com honestidade: isso está difícil. Depois, alinhe com Deus na mesma frase: mas Deus está comigo. Pronto. Você não precisa de discurso, você precisa de direção. Exemplos bem simples do jeito que dá para usar no dia a dia. Eu estou cansado, mas Deus me fortalece. Eu ainda não vejo, mas Deus já enviou a palavra. Eu não tenho controle de tudo, mas eu confio no Senhor. Esse cenário me preocupa, mas eu escolho a paz. Percebe? Você não está fingindo, você está governando. E isso muda a atmosfera. Agora eu quero te convidar a selar esse ajuste com uma frase curta nos comentários, sem explicação longa. Escreve: eu declaro com sabedoria.
Só isso. E repete comigo, bem devagar. Eu não vou dar mais força ao medo com a minha boca. Eu vou dar voz à palavra. Eu vou falar com fé e com paz. E o que eu declaro em Deus prospera. Vou te mostrar como evitar um erro muito comum. Misturar palavra com pressa. Porque quando a pressa entra, a fé perde o descanso. E Deus quer te devolver esse descanso. Tem um erro muito comum que rouba a paz de quem declara: misturar palavra com pressa. A palavra é de Deus. A pressa quase sempre é do medo. E quando a pressa entra, você começa a declarar. Mas por dentro está cobrando. Você até fala, eu creio. Mas a mente fica exigindo prova. Só que Isaías 55:11 não promete velocidade. Ele promete cumprimento. Então, quando você perceber pressa subindo, faz um movimento simples. Para. Respira. E diga, eu não preciso apressar o que Deus já enviou. Isso reposiciona o coração. E aqui vai um sinal bem claro de pressa. Você começa a medir a palavra pelo que aconteceu hoje. Mas a palavra trabalha em camadas. Ela vai abrindo espaço, vai alinhando passos, vai preparando encontros, vai mudando você. Então, em vez de perguntar o tempo todo, já aconteceu? Troque por uma pergunta melhor. Senhor, o que o Senhor está formando em mim enquanto eu espero? Essa pergunta cura a ansiedade. Se você quer selar isso, comenta só. Eu confio no tempo de Deus. E repete comigo, bem curto, bem firme, eu declaro sem pressa. Eu espero sem medo. Eu descanso sem desistir. E a palavra do Senhor prospera. Existe um jeito simples de discernir se a sua declaração está alinhada com o propósito de Deus. Porque a palavra que prospera não é a que sai correndo, é a que sai com direção. Então, guarda 3 perguntas curtas. Antes de declarar, passa por elas por dentro. Primeira, isso está de acordo com a Escritura? Deus não confirma o que contraria o caráter dele. Segunda, isso produz paz no meu espírito ou produz pressão? Às vezes, a gente chama pressão de fé, mas é ansiedade disfarçada. A fé traz firmeza, a ansiedade traz aperto. Terceira, isso me aproxima de Deus ou me coloca tentando controlar tudo? Porque quando a declaração vira controle, ela perde o descanso. Esse discernimento é um filtro que limpa a sua boca. E aqui está um ponto muito precioso. Declaração alinhada não é só pedir o que você quer, é concordar com o que Deus quer gerar na sua vida. Então você pode declarar assim, de um jeito simples, maduro e poderoso: Senhor, eu recebo a tua vontade, eu recebo o teu caminho, eu recebo a tua direção, e eu declaro a tua palavra sobre mim. Percebe? Você não está solto, você está alinhado. Agora, um exercício rápido para hoje. Escolhe uma área da sua vida que precisa de ação de Deus. Só uma. Em silêncio aí. E agora declare com equilíbrio. Sobre essa área eu não aceito confusão. Eu não aceito medo. Eu aceito a palavra do Senhor. E ela prospera no propósito certo. Se isso está fazendo sentido para você, comenta só. Eu declaro com alinhamento. E repete comigo bem curto. Eu não falo por impulso. Eu falo por concordância. Eu não declaro para controlar. Eu declaro para confiar. E a palavra não volta vazia. Vou te levar para um lugar que fortalece muito. Como manter a constância quando você tem dias bons e dias difíceis, sem se sentir culpado e sem abandonar a palavra no primeiro cansaço. Constância não é ter um dia perfeito. Constância é voltar para a palavra, mesmo quando o dia vem imperfeito. Porque tem gente que acha que se hoje falhou, amanhã já não pode declarar com autoridade. Mas Deus não te chama para performance. Ele te chama para permanência. E permanência é isto. Você cai em si e volta. Dias bons vão existir, e dias difíceis também. O segredo não é sentir sempre o mesmo. O segredo é não soltar a mão de Deus quando o sentimento muda. Então eu quero te dar uma forma simples de manter constância sem culpa. Nos dias bons, você declara com gratidão. Nos dias difíceis, você declara com sinceridade. E Deus honra os dois. Porque uma declaração verdadeira não precisa de energia alta.
precisa de coração entregue. Agora eu vou te dar um hábito leve, de poucos segundos, para sustentar a fé quando você estiver cansado. Quando você não conseguir fazer muito, faça só isto. Senhor, eu estou aqui. A tua palavra está em mim, e eu não vou desistir. É o suficiente para manter a semente no solo. E tem mais uma coisa. O inimigo da constância não é a fraqueza, é a acusação. Aquela voz que diz: você já era para estar melhor. Você não consegue. Deus não vai fazer. Quando essa voz vier, não discute. Só responde com a palavra, bem curto: Deus é fiel. E pronto. Se você quiser selar isso agora, comenta só: eu permaneço. E repete comigo bem simples: eu não abandono a palavra nos meus dias difíceis. Eu não solto a fé por causa do cansaço. Eu volto para Deus. Eu volto para a verdade, e a palavra prospera em mim. Eu vou te conduzir para a parte mais prática e mais poderosa desse vídeo. Como fazer Isaías 55:11 virar um decreto diário, curto, que você carrega com você e libera na hora certa, sem exagero, mas com autoridade e paz. Isaías 55:11 pode virar um decreto diário tão simples que você consegue carregar no bolso da alma. Porque constância não é complicação. Constância é fidelidade no pequeno. Então, eu vou te entregar um decreto curto, direto, para você usar em qualquer hora do dia, ao acordar, no caminho, antes de uma conversa difícil, quando a ansiedade tentar te puxar, quando o silêncio te visitar. Repete comigo, devagar, como quem planta: a palavra do Senhor saiu. Ela está a caminho. Ela vai cumprir o propósito. E não volta vazia. Só isso já muda muita coisa. Agora eu vou te mostrar como liberar esse decreto do jeito certo, sem exagero e com autoridade. Existe um ritmo. Primeiro você se alinha, depois você declara, e depois você descansa. Alinhar é simples. Você só reconhece a presença de Deus. Diga em silêncio: Deus está aqui. Agora declare: a palavra do Senhor não volta vazia. E agora descanse. Eu confio. Esse é o ciclo. Presença, palavra, descanso. E aqui vai uma verdade que fortalece. Quando você declara, você não está tentando mudar Deus. Você está permitindo que Deus mude você. E por meio disso, mude o seu caminho. Agora, eu quero te dar 4 versões curtinhas do mesmo decreto, para momentos diferentes do dia. Quando você estiver com medo, eu não sou guiado pelo medo. Eu sou guiado pela palavra, e ela não volta vazia. Quando você estiver sem direção, Deus me guia. A palavra ilumina, e ela prospera no propósito. Quando você estiver esperando algo, eu não apresso, eu permaneço. A palavra já foi enviada, e não volta vazia. Quando você estiver cansado, eu descanso em Deus. A palavra está trabalhando, e eu permaneço. Percebe? Curto, usável, vivo. Agora, para selar esse decreto como parte do seu dia, eu te convido a comentar aqui embaixo exatamente a frase principal do vídeo. Bem simples, sem texto grande. A palavra não volta vazia. Escreve assim mesmo, porque isso é mais do que um comentário. É um selo de fé. E agora respira, porque a gente está se aproximando de um fechamento que não é apressado, é profundo. Eu quero que você leve uma certeza com você. Se Deus falou, já existe um destino para essa palavra. Se você concorda com Deus, você entra nesse destino com paz. Então repete comigo, como um decreto final desta parte: eu declaro a palavra com entendimento. Eu declaro com paz. Eu declaro com alinhamento. E eu descanso, porque o Senhor cumpre o que promete. E agora, aquieta o coração por um instante. Porque existe uma paz que só chega quando você para de lutar por dentro e começa a confiar no que Deus já liberou. Isaías 55:11. Não é uma frase bonita para te animar. É uma rocha para você descansar. A palavra que Deus enviou não está perdida no caminho. Ela não se distrai. Ela não se enfraquece. Ela não se perde no meio do vento. Ela cumpre. E eu quero que você carregue isso como uma certeza calma,
não como uma pressão. Se hoje você ainda não vê, isso não significa vazio. Significa percurso. A palavra está em movimento. Então, em vez de apertar a vida com as mãos, você solta. Solta com fé. Solta com reverência. Diga em silêncio, bem simples: Senhor, eu entrego. Respira. E agora deixa eu te conduzir em um selamento curto, como quem fecha a porta do medo e abre a janela da confiança. Repete comigo devagar: Pai, eu recebo a tua palavra. Eu recebo o teu tempo. Eu recebo o teu caminho. Eu não vou me consumir com pressa. Eu não vou alimentar a dúvida. Eu vou permanecer em fé. E eu vou descansar, porque a tua palavra não volta vazia. Fica alguns segundos com isso. Agora eu declaro sobre você, com mansidão e autoridade, que a sua mente seja aquietada, que o seu coração seja firmado, que a sua casa seja visitada por paz, que as suas decisões sejam guiadas por sabedoria, que o medo perca espaço, que a confusão se dissolva e que a palavra do Senhor prospere exatamente naquilo para que foi enviada. Você não está sozinho, você não está esquecido, você não está atrasado. Deus está trabalhando. E para você selar isso hoje, eu te peço 3 gestos simples, como quem cuida da própria fé. Curta este vídeo, se inscreva no canal e escreva nos comentários o decreto principal do jeito exato que você quer carregar daqui para frente. A palavra não volta vazia, porque quando você escreve, você confirma. Quando você confirma, você se alinha. E quando você se alinha, você descansa. Permaneça nessa paz. A palavra já saiu. Ela está a caminho. Ela vai cumprir o propósito. E agora está tudo entregue. Descanse no cuidado do Senhor.